graça de Deus esteja com todos. Louvamos o seu nome nos momentos que já estamos passando aqui, pela mensagem que acabamos de ouvir. Que Deus aqueça cada coração e o seu de forma muito especial. Eu quero convidá-los a abrir a palavra no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 6. Versículos de 1 a 3. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, irmão de José, irmão de Judas, irmão de Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Paramos aqui. Durante a oração desta manhã e na preparação para a oração foi mencionado familiares que estão por aí, neste mundo carnal. O meu assunto não é nada de carnaval. Eu tenho que sair deste foco. Porém, eu quero falar de uma família que teve problemas sérios. E esta família é a família de Jesus. Quem eram estes irmãos e estas irmãs, ditos aqui como sendo irmãos e irmãs de Jesus? Como era esta família? Como estes irmãos e irmãs se relacionavam com Jesus Cristo? Quais foram as atitudes de Jesus para com seus irmãos e irmãs? O que ele enfrentou em casa? E o que podemos extrair para os nossos dias, para o nosso contexto? A Bíblia é clara em dizer que ele teve irmãos, e menciona o nome de 4 deles: Tiago, José, Judas e Simão. E depois diz que teve irmãs, não diz quantas, 2 ou mais. Logo era uma boa família. Quem eram estes irmãos e estas irmãs? Existe muita discussão sobre isto, porém existe um documento dos primeiros séculos que está no Evangelho de Tiago, não canônico, que diz que estes irmãos e irmãs eram filhos de José, do primeiro casamento, antes de casar com Maria. Era viúvo, portanto, quando casou-se com Maria. Irmãos por parte de pai. No livro Desejado de Duas Nações, página 61, Ellen White diz claramente que eram irmãos e irmãos mais velhos. Jesus era o caçula. E quando olhamos para a Bíblia, encontramos evidências claras de que estes irmãos eram mais velhos. E até estes irmãos, eles pretendem ter sobre Jesus autoridade. Vejamos na Bíblia, São Marcos capítulo 3, versículo 31, e vamos até o 35. Marcos 3, 31 em diante. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos,
e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Mandaram chamá-lo. Seus irmãos estão dizendo que Jesus vem até aqui. Eles pretendem ter sobre Jesus certa autoridade. Nós somos mais velhos do que você. E diz que muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Ele saiu do foco da família e estendeu a família, e dizendo: olha, eu não tenho que dar muita satisfação a estes meus irmãos. Eu tenho uma missão maior, e a minha família também é maior. Meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe são todos que creem em mim. Quando vamos para o Evangelho de João, capítulo 7, João capítulo 7, encontramos uma outra evidência de que estes irmãos pretendem ou pretendiam ter sobre ele certa autonomia, certa autoridade. João 7, de 1 a 4. Passado estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judeia. Autoridade. Estão cuidando dele, tomando atitudes, decisões, dirigindo sua vida, fiscalizando, mandando. E segue o relato, falando desse assunto. Então disseram aqui: para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Em outras palavras, tome atitude. Siga os nossos conselhos e orientações. Você não está bem assim. Estas evidências internas da Bíblia, mais o documento existente do segundo século, mais a declaração de Ellen White, tudo junto, nos leva a crer que estes irmãos eram mais velhos do que Jesus e pretendiam ter certa autonomia ou autoridade sobre ele. Um outro texto esclarecedor está em João capítulo 19, lá na cruz, quando Jesus Cristo é pregado na cruz, quando ele dá sua vida por nós. Sua mãe estaria ao pé da cruz. Jesus olha para sua mãe, e em João 19, 26 e 27 diz o seguinte: vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, que é João: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Bem, tivesse Maria outros filhos, Jesus não teria recomendado a João o cuidado de sua mãe, e sim a um dos seus irmãos, por parte de mãe. Outra evidência clara. Porém, deixando esse assunto agora de lado, vamos para o segundo ponto. Qual foi a atitude desses irmãos e irmãs para com o ministério de Jesus Cristo?
para com ele como ser, como pessoa. Qual foi o relacionamento deles em casa? Como era essa família? É impressionante. Olhando ainda para João capítulo 7, no versículo 5, diz assim: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Os seus próprios irmãos não criam nele. Não, ele não é o Messias. Ele não é o Salvador do mundo. Não é o Filho de Deus, não. Não cremos nele assim. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Voltando a São Marcos, capítulo de número 6. Marcos, repito, capítulo 6, versículos 3 e 4. Nós já lemos o 3. Porém, no final do 3 diz assim: e escandalizavam-se nele os judeus, o seu povo. Verso 4. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Ele não era honrado pelo seu povo, mas também não era honrado na sua própria casa, porque não criam nele. E no capítulo 3 de Marcos, versos 20 e 21, lemos assim: então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. O nosso irmão perdeu o juízo, nem come mais. E por onde anda, uma multidão o segue. Tem que ser preso, tem que ser internado no hospital psiquiátrico, tem que chamar psicólogos, está fora de si. E o mais triste é quando lemos São João 1 e o versículo 11. E em João 1:11 diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. A expressão os seus no grego é taídia. E ele veio para Taídia, e Taídia não o recebeu. Taídia quer dizer os mais íntimos, os mais próximos, os do seu povo, e também os da sua própria casa, os seus próprios irmãos, suas próprias irmãs. Ele veio, Taídia, e Taídia não o recebeu. Você já se sentiu rejeitado por causa da fé da sua família? Por causa do seu batismo, da sua igreja, da sua esperança, já se sentiu assim também? Jesus não teve uma vida fácil. Nem tudo era harmonia e paz em seu lar, com seus irmãos e com suas irmãs. No livro Desejado de Todas as Nações, das páginas 63, aliás, 61 a 63, destaco algumas declarações a respeito de Jesus e sua família para com Jesus. Primeiro, diz assim: Jesus amava seus irmãos e os tratava com incansável bondade. Mas eles tinham ciúmes de Jesus, manifestando a mais decidida incredulidade e desdém. Ele não era amado em casa, era frequentemente acusado de covardia
por negar-se a unir-se em algum ato proibido. Você é covarde, porque não participa das coisas dos jovens de Nazaré, porque não se mistura, porque não sai conosco. Parece que ouvimos isso hoje também. Declararam-no estrito e rígido, mas demais. Perguntavam-lhe: por que te aplicas a ser tão singular, tão diferente de todos nós? Porque você não toma parte nos passatempos dos jovens de Nazaré? Porque você se submete a tão maligno tratamento até de seus irmãos? Por que você é diferente? Alguém já disse isso para você? Quando eu estava com meus 15 anos de idade, comecei a frequentar a igreja adventista. Por 2 anos, até o meu batismo. Quantas vezes ouvi frases como estas? Meu pai dizia: filho, se você for para esta igreja, não considere-se mais meu filho. Apaga isso. Você vai manchar o nome da família, vai quebrar a tradição dos teus avós. E quando eu chegava na escola ao meio-dia, eu sempre era recebido por um irmão meu, mais novo que eu. Seu nome é Rogério. O Rogério estava atrás da porta, ou atrás da geladeira, atrás de um armário, cada dia num lugar diferente. Mas sempre que eu chegava, eu recebia 2 coisas. Primeiro, um tapa na nuca, tão forte que eu acho que por isso o cabelo caiu. Todo dia era um tapa na nuca e um pontapé. E depois a seguinte frase: pastorzinho, crentezinho. Quantas vezes eu senti o desejo de agarrar o meu irmão pelo pescoço, e eu dizia: meu Deus, não permita, não me deixe fazer isso, eu tenho que dar o testemunho. E entrava no meu quarto, trancava a porta e ajoelhado orava. Eu não era batizado ainda. Quantos estão passando por experiências semelhantes? Mas há um consolo: Jesus passou por isso também. Foi rejeitado pelos seus irmãos, pelas suas irmãs que não criam nele. Ele foi maltratado. Mas na página 63 do Desejado diz assim: a vida de Cristo foi assinalada pelo respeito e amor à sua mãe. E diz mais: sua presença criava em casa uma atmosfera mais pura. Mas os seus irmãos não criam nele. Mas ele amava os seus irmãos e os tratava com incansável bondade, diz Ellen White. Jesus morreu. E o que aconteceu com os seus irmãos? Com as suas irmãs que não criam nele? É impressionante o que aconteceu. No livro de Atos capítulo 1, pouco antes do Pentecostes, quando a igreja estava unida em oração, quem estava ali? Atos 1, versículos 13 e 14. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Agora os seus irmãos estão num grupo de oração. Agora os seus irmãos estão orando, estão louvando a Deus, estão convertidos,
Foi preciso Jesus morrer para ver seus irmãos na igreja? Não é estranho. Às vezes é preciso alguém morrer na família para que outros se convertam. Às vezes é preciso uma tragédia, um acidente, uma doença, um desemprego, uma separação, uma coisa forte para sacudir os demais. Jesus, imagino eu na ressurreição, quando ele saiu no terceiro dia da tumba, permaneceu por 40 dias na terra, visitando amigos e parentes, e se encontrando com os seus irmãos e com as suas irmãs, e abraçando a cada um. Que alegria! E 2 deles se tornaram escritores da Bíblia. Veja só o que diz em Gálatas 1 e o versículo 19. Gálatas 1, 19. Diz assim: e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Apóstolo Tiago, o irmão do Senhor, que escreveu o livro de Tiago. Mas olha para o livro de Judas agora, antes do Apocalipse. O livro de Judas, esta pequena epístola, de um único capítulo. No primeiro verso diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Irmão de Tiago, logo irmão de Jesus. Escreveu o livro da Bíblia. Tiago, um grande líder da igreja. Há esperança para os nossos familiares que não creem. E como levá-los a Jesus? Como ganhá-los para Cristo? Se estão lá no carnaval, se estão neste mundo carnal, como levá-los a Jesus? Assim como Jesus levou seus irmãos, pelo testemunho e pela oração. Eu vou apresentar aqui algumas ideias de como levar seus parentes a Cristo Jesus. Primeira dica: fale bem dele, desta pessoa, da presença de outras pessoas. Fale bem do seu parente, fale bem do seu filho que não pertence à igreja, fale bem dos seus pais que não pertencem à igreja, fale bem de sua tia, do seu avô, de sua avó, do seu sobrinho, do seu primo que não pertence a Jesus. Fale bem. Fale bem deles. Segunda dica: tome tempo. Tome tempo para estar ao lado desta pessoa. Dedique tempo a esta pessoa. 3. Deixe um folheto, deixe uma revista, deixe um livro, deixe um CD, um DVD, alguma coisa com a palavra, com a mensagem, ali naquele lugar onde a pessoa costuma sentar-se ou estar, para que ela veja e possa ser atraída e tomar em suas mãos este material e ler, ouvir, assistir. 4. Procure alguém da igreja de confiança, amigo, uma pessoa prudente, sensata, para fazer amizade com esse teu parente, para se aproximar desta pessoa, ganhar a confiança, ganhar a simpatia, tornar-se amigo. 5. Surgir ali, aceitar um convite para ocasiões especiais da igreja, um congresso, um batismo, cerimônia de casamento, um encontro de música, um evento especial. Convide esta pessoa. 6. Conte-lhe boas coisas da igreja. Conte
lhes boas coisas da sua própria igreja. 7. Na despedida para uma viagem, não perca a oportunidade para ler algo da palavra, um versículo que seja, seguida de uma curta oração em favor daquela pessoa que vai viajar e que não pertence a Jesus. 8ª dica: faça uma assinatura de uma de nossas revistas e dá de presente a esta pessoa em seu nome, para o seu endereço. Dica número 9: ore a sós, e se possível em voz alta, mencionando o nome desta pessoa em sua oração. Conheço a história de uma irmã cujo esposo bebia muito, chegava em casa, brigava, quebrava tudo, era um terror. E esta irmã orava todos os dias às 5 horas da tarde em seu quarto em favor do seu esposo. Os anos foram se passando e ela perseverantemente orando todos os dias. E num dia ela estava ajoelhada ali junto à sua cama, a janela do quarto aberta, orando e chorando. E o esposo estava trabalhando no quintal, limpando o quintal. De repente ele dá uma parada e escuta uma voz falando e ao mesmo tempo chorando. E prestou atenção e viu que vinha dentro do quarto. Se aproximou da janela. Quando olhou lá dentro, viu a esposa em lágrimas, chorando. E na oração dizia: Senhor, até quando? Até quando eu vou chorar, eu vou orar em favor do meu marido? Até quando eu vou ficar aqui ajoelhado? Eu tenho orado ao Senhor todos os dias por muitos anos em favor da felicidade do meu esposo, para que ele deixe os seus vícios, se torne um cristão, seja salvo. E de repente ela diz: Senhor, estou cansado. Hoje, Senhor, hoje completa 11 anos que eu oro no mesmo lugar e no mesmo horário. Até quando, meu Deus? E nesse momento o marido, não resistindo, interrompeu a oração dizendo: querida, ela leva um susto. Se você está 11 anos fazendo isso em meu favor, Deus acabou de ouvir a tua oração. Eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. E esse homem foi batizado nos dias seguintes, se converteu. Ore. Eu orei pelos meus pais por 18 anos. Lembro-me que no dia do meu batismo, meu pai não compareceu, nem minha mãe, nem meus irmãos, nem minhas irmãs, nenhum tipo de parente, nada. Por 3 meses após o batismo, meu pai não trocou uma única palavra comigo, não me olhava nos olhos. E um dia fui falar com ele sobre Jesus. Ele disse: cuide da sua vida. Eu sou homem suficiente para cuidar da minha. Eu fui chorar atrás de um caminhão de vergonha. E lá onde eu tomei uma decisão, eu não falo mais. Vou usar a arma poderosa da oração. E orei por 18 anos, calado. Então ele veio na minha casa pedir o batismo. Amém. E eu batizei meus pais, uma irmã, uma sobrinha, um sobrinho, uma outra sobrinha. E 2 anos atrás o meu irmão mais novo e a esposa. E hoje é líder de uma igreja em Santa Catarina. Use a arma poderosa da oração. E a 10ª dica e última: seja paciente. Seja paciente. Pastor Júlio Machado, hoje jubilado em Curitiba, ele deu seu testemunho num JA e eu estava presente. Ali presente, ao vivo, eu ouvi o seguinte relato. Ele era pedreiro.
e havia uma série de conferências numa tenda no seu bairro. Ele saía do trabalho, corria em casa, tomava um banho e saía correndo para assistir às conferências. A esposa nunca foi nas conferências, era contra, não suportava essa ideia do marido estar indo numa tenda para ouvir falar da Bíblia. E ela criou sérios problemas para o Júlio. E nesta tarde, quando ele contava isso, ela estava sentada e chorando. Então ele disse que chegou num certo momento, dado momento, que a esposa teve uma ideia fantástica. Ela pegava as camisas do marido e as calças e dava nós cegos. E ele chegava correndo, tomava banho, quando ele pegava a roupa toda amassada, cheia de nós. E agora, até desamarrar tudo aquilo ali, com extrema dificuldade, e o tempo passando, e o Júlio pensou em brigar com a esposa, pensou em dar uma bronca, dizia: não, se eu fizer isso, eu não vou levá-la para Jesus, eu tenho que ser paciente. Nunca disse uma palavra. Desamarrava os nós, colocava a camisa toda amassada, a calça bem daquele jeito, e ia para as conferências. Júlio foi batizado, sem dizer uma única palavra para a esposa. Dias depois, Júlio chegou em casa como sempre, pensando: lá vou eu desamarrar nós novamente. Quando abre o guarda-roupa, tudo impecável, toda a roupa passadinha, bonita. Ele não entende o que aconteceu. Ele está ali quando a esposa se aproxima e diz: meu bem, posso ir com você hoje nas reuniões da igreja? Ele se conteve e disse: sim, pode se preparar, eu te espero. E ela foi e nunca mais saiu. Amém. Esposa do pastor Júlio Machado, em Curitiba, hoje jubilado. Sabe, Jesus Cristo enfrentou problemas na sua vida desde criança até a sua morte. Não vivemos num mundo ou num mar de rosas. Nós vivemos num mar de rosas e com espinhos. Os problemas pelos quais você talvez está passando em seu lar, Jesus já os enfrentou. Ele sabe muito bem o que é viver em um lar onde há pessoas que não creem, que são do contra, resistentes, que zombam. Ele conhece esse caminho. Ele compreende o teu problema. E Ele quer ajudá-lo. Jesus viveu e sentiu dificuldade no lar. Porém, um dia Ele virá para resolver todos os problemas. E enquanto Ele não vem, Ele está à disposição sua e minha para dizer: filhos, eu conheço o caminho pelo qual você está passando e andando, e eu posso te ajudar. Você crê? Você aceita essa ajuda? Há alguém aqui que está lutando pela conversão de um parente, quem sabe há muitos anos? Há alguém aqui que está chorando e lutando pelo esposo, pela esposa, por um filho, por um pai, uma mãe? Eu desafio você a praticar estas dicas que apresentei. Mas eu vou um pouquinho mais longe. Se tem alguém aqui que gostaria de levar este parente a Jesus, está difícil. Se você der um passinho aqui à frente, eu vou orar por você. E quero colocar este parente nas mãos do Senhor nesta manhã. Ele escuta as nossas orações. Ele se importa com este problema. Ele não é indiferente. Ele compreende essa necessidade. Ele poderá ajudá-lo nesta oportunidade.
Venha até aqui pela fé, sem medo. Seja crente nesta hora. Entregue este seu parente, seu familiar nas mãos do Senhor. Ele é um Deus dos impossíveis, dos milagres, e este é o maior dos milagres. É preferível não curar uma enfermidade, mas salvar o seu parente. Aí onde você está mesmo. Vamos orar. Amado Deus, bendito Pai, queremos nesta oportunidade, em nome de Jesus teu Filho, colocar diante do Senhor as famílias aqui representadas, cada lar. De modo especial, Pai querido, queremos colocar nas tuas mãos nesta oportunidade aquele parente, aquele familiar que não conhece a Jesus, ou que está longe dele. Que o Senhor, mediante a atuação poderosa do Espírito Santo, possa visitar este familiar, dando a ele, a ela, uma oportunidade a mais para ter um encontro com o Senhor, para abrir o coração, para entender a grandeza do teu amor, a preciosidade da salvação eterna. Escuta, Senhor, e responda às orações dos teus filhos que clamam pela conversão de um querido familiar. Que possamos vê-los em breve aqui conosco, nas igrejas onde moram e vivem, se unindo a Jesus, e que relatos, testemunhos possamos receber, ouvir, para engrandecer o teu nome. Tome em tuas mãos estas famílias aqui representadas. Se estão ocorrendo problemas, lutas, conflitos, não importa o que, Senhor, estende tua mão, toque nesse lar, destruindo as obras do maligno e abençoando esta casa, esta família, e convertendo aqueles que ainda não aceitaram a Jesus Cristo. Que a tua graça e a tua misericórdia estejam conosco, e que a tua bênção nos acompanhe agora e sempre, e na certeza da bênção te adoramos e oramos agradecidos, e o fazemos em nome de Jesus. Amém.